Bom, vamos para a África agora. Inicialmente, o convite era para falar sobre Burkina Faso. Burkina Faso é este paizinho ali, tingido de vermelho na África. Ele faz fronteira com a Costa do Marfim, com a Gana, com o Togo, com o Benin, com a Nigéria e com o Mali. É um país de 16 milhões de habitantes, foi colônia francesa de 1896, final do século XIX até meados do século XX, até 1960, era conhecido como República do Alto Volta, um nome detestado, odiado pelos habitantes de Burkina Faso. Em 1984, né, abandonou então a denominação, que era uma herança ainda do período colonial, e passou a se chamar Burkina Faso. Era o Thomas Sankara, que era então o líder do país, criou um novo nome, que é o que é Burkina Faso, né? A partir das palavras Burkina, que quer dizer homens íntegros, e Faso, terra natal, o que resulta em terra das pessoas íntegras. Este é o nome do país, hoje liderado por essa figura que todo mundo quer conhecer, que é o Ibrahim Traoré, né, que foi e que teve um destaque grande agora na ida dele para o dia da vitória. Foi recebido pelo Putin, teve grande destaque a ida dele lá, e aí tem uma grande interrogação. O que é essa Burkina Faso? Quem é esse Traoré e que processo está rolando lá, Hugo? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem de mentalizar tem umas coisinhas a respeito da África. Burkina Faso é um país rico, Burkina Faso é um país rico, Burkina Faso é um país rico. Vocês vão olhar lá, não, Hugo, é um país muito pobre. Não. Burkina Faso é um país explorado. É um país dono de riquezas naturais extremas. E é um país que foi empobrecido mediante exploração num processo colonial muito violento. Como você bem colocou, é uma coisa que começa no século XIX. Burkina Faso foi, inclusive, o território atual, sede de muitas civilizações no passado, com cidades. Não vou fazer aqui um elogio à civilização, mas se a gente for fazer um elogio à civilização, era um território civilizado. Teve reinos, teve riqueza, que conviveu com o antigo império do Mali, ali em cima dele, com quem ele sempre teve uma relação de contradição. É um país multiétnico, é um país que tem muitos grupos, mas basicamente se dividem entre os grupos Gur e os grupos lá Mandé, os Mandinga, a palavra Mandinga em português, né, dos grupos ali, do grupo étnico dominante ali no norte, no Mali, e que sempre teve uma relação ali de contradição e de colaboração com o Mali ao longo do tempo. Mas é um país que tem ouro, é um país que tem recursos naturais que os franceses exploraram para caramba. E um detalhe, Burkina Faso, como autovolta, se torna independente num processo muito hábil da França, porque pouca gente discute a descolonização, mas tem um ponto importante, Burkina Faso se tornou um país independente como? Com os franceses tramando uma independência de mentirinha, que é mais ou menos o processo do Gabão. Então, como os franceses perceberam que iam perder os dedos, eles entregaram os anéis. Em alguns casos em África, eles foram hábeis de empossar uma elite local para continuar fazendo negócios coloniais, explorando pra caramba o país com aquela ilusão que agora é um país independente. Houve casos, é claro, de levantes em alguns lugares de África. O Senegal foi um exemplo de um levante aí de um grupo burguês, e o Senegal que está ali do lado, mas que era, no primeiro momento, independência contra a França. Burkina Faso, não. Foi um ardil. Então, os militares de Burkina Faso, eles eram, claro, treinados, tinham estudo, e eles continuaram servindo nessa fraude, que era a autovolta, como um exército colonial. E muitos deles, como Sankara nos anos 80, eles sacaram que eles, na verdade, estavam tocando uma fraude, influenciados pelo socialismo, pelas leituras do marxismo. Eles protagonizaram uma independência, claro, deram nome no país, que é uma fusão, na verdade, de duas palavras de duas línguas diferentes, dos dois grandes grupos, né, de línguas lá. Uma palavra, uma vem do Burkina, vem da língua principal lá, do Mori, o Mossi,
e a outra vem do Dioula, que é a principal língua mandinga lá de Burkina Faso. Então ele foi hábil, até para criar o nome do país com uma palavra que vem de um campo e de outro. E promoveu um regime um regime socialista, que inclusive até o próprio Jones aqui, o dono desse canal, ele assina lá uma coletânea lá pela autonomia literária, né, a respeito do processo africano, a Revolução Africana. E trata das questões do Sankara, que foi uma liderança iluminada, uma liderança que honrou, digamos, as melhores intenções da luta anticolonial na África. Ao contrário de outras figuras que foram importantes, mas tinham 1000 defeitos. O Sankara é uma figura muito difícil de atacar. E é claro que, diante dessa postura, de ser uma liderança íntegra, que reflorestou o país, que distribuiu renda, que levou educação, que levou modernidade, que buscava romper com esses laços coloniais, é óbvio que começou a haver uma manobra contra ele dentro das Forças Armadas, influenciadas pelo Ocidente, pela França, principalmente, no momento em que a França estava retomando o controle das suas ex-colônias na África, inclusive daquelas que rompendo, mas que se mantiveram capitalistas. A França e o Ocidente inteiro trabalhou para que esses países se tornassem inviáveis. E o François Mitterrand, que era socialista, ele fez uma política bonitinha, doce, de abraçar todo mundo, vamos aqui fazer uma grande solidariedade internacional, que na prática, Mauro, promoveu uma recolonização. E quem era o grande entrave a esse processo de recolonização? Sankara. Só que o Sankara estava no poder quando? No momento que a União Soviética caminhava para o fim. Então, como é que ele poderia buscar um apoio internacional a esse movimento, sendo que em África muitas lideranças caminhavam para voltar para o guarda-chuva francês, inclusive abrindo mão de suas moedas, inclusive passando a depositar suas riquezas lá no Banco Central francês, voltando a utilizar a moeda francesa, que os franceses, que era o franco CFA, que era o franco das colônias francesas em África, que virou da Comunidade Financeira Africana, e mantiveram o CFA como sigla, que é uma coisa ordinária. Isso num momento em que essa África Ocidental, que é uma região grande, que hoje tem mais gente que a União Europeia, e a gente ignora completamente aqui no Brasil, mas é uma região que tem mais gente que a União Europeia, e tem recursos naturais, incalculáveis. A França, junto com a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, traçou esse reenquadramento daquela região. Então, eles matam o Sankara e eles colocam um ditador lá, que é o Blaise Compaoré, que voltou, não trocou o nome do país, não voltou a se chamar Alto Volta, mas manteve o regime como ele estava colocado ali. O Compaoré, ele tinha alguma dificuldade junto com movimentos islâmicos. Burkina Faso é um país majoritariamente islâmico, porque aqueles grupos étnicos foram sendo islamizados, porque daquela região, daquele país até o Sudão, tem uma grande faixa que sempre foi ocupada por caravanas de comércio, tanto é que tem muitas etnias semelhantes do Sudão até ali, e as etnias locais que negociam com esse pessoal que cruzava o deserto, nessa chamada região do Sahel, que fica entre o Saara e a África Banto, que tem as florestas, assim, tudo aquilo que, como a gente imagina a África. Então, você tem islamismo e teve a penetração de um islamismo radical bancado de uma maneira estranha pela Arábia Saudita. E a Arábia Saudita e esses grupos salafistas fazendo uma política que interessava o Ocidente. E claro que a Rússia, claro que a China começaram a entrar ali mediante o quê? Comércio, mesmo com o Compaoré. O que começou a mudar a correlação de forças, o quê? Econômica. Até que o Compaoré, que ninguém aguentava mais, que era um ditador canalha, é derrubado, e aí o país passa por uma instabilidade, e a maneira como o Ocidente busca evitar que houvesse um novo Sankara foi fazendo o quê? Fazendo vista grossa para essas organizações terroristas que, na verdade, faziam um jogo ocidental e justificavam a presença militar do Ocidente ali dentro. Enquanto não faziam nada contra o interesse ocidental, dominando áreas, porque o norte do Burkina Faso está basicamente dominado por esses grupos ainda. Há uma guerra civil em curso lá. E muitos dos militares que combatiam essas organizações com dinheiro saudita e alinhada à política externa ocidental, começaram a se questionar. Um deles é esse jovem, brilhante Ibrahim Traoré,
acho que a pronúncia do nome dele não é essa, é Traoré. Traoré é a pronúncia afrancesada. Francesada, né? A gente sempre sabe muito pouco, né? Porque a maneira como as colônias elas pesam ali. Ele é um cara do interior, ele não é um cara da capital. Ele acho que de etnia mandinga, que é ligada mais aos grupos étnicos do Mali. Isso é o Sahel. Entendeu? Essa faixa. E é uma faixa, eu costumo dizer, a África, ela foi mapeada muito tempo depois, mas assim, tem três Áfricas, mas as duas Áfricas, que o Sahel está aí no meio, e o norte, que é o Maghreb e o Egito, eles sempre foram regiões assim horizontais, né, de migração leste a oeste, de itinerância de comerciantes. E é assim que o islamismo entrou na ponta oeste, né, que chegou ali na costa do Atlântico, é dessa maneira como isso aconteceu. Enquanto a parte central e sul da África é uma região que já aí tem fluxos em várias direções, mas sempre giraram em torno desse grande estado que está aqui no meio, que é o Congo, né? Uhum. O grande império que também precisou ser destruído para submeter a África. Agora, veja, aí voltando ao Traoré, ele é geólogo de formação, ele é um cara que estudou, ele é um cara de forças especiais, né? E é um cara que, junto de um oficialato jovem, parou e se perguntou: peraí, o que está acontecendo? E ele teve aliança com quem? Porque na faculdade ele teve contato com associações nacionais marxistas que ainda existiam. E como é que tem o marxismo ali? As pessoas vão se perguntar. Porque na época que a França vai e domina o que hoje é o Burkina Faso, é óbvio que ela precisava formar uma elite local para manter a tarefa colonial. E tinha muita gente que ia estudar na França, porque, veja, precisa ganhar a vida, mas precisa entender como funciona. E lá na metrópole, muitas dessas pessoas que já tinham uma consciência anticolonial, às vezes nem sempre expressa, e outras que não tinham, passaram a ter contato e entender o que era a metrópole. E que tinha um movimento anticolonial dentro da França por outro viés, da luta contra a burguesia francesa que se mantinha com a colonização. Em grande medida, o Partido Comunista Francês, no seu início, teve um papel muito importante, inclusive com muitos estrangeiros, inclusive gente de colônias da Ásia. Imagine, Ho Chi Minh foi fundador do Partido Comunista Francês, porque ele tinha esse compromisso contra a anticolonialidade. Então, surgiu na década de começo do século XX, mas com muita força no século XX, um marxismo anticolonial na França que formou também intelectuais e, num sistema de solidariedade internacional marxista, formou boa parte da luta anticolonial de lá, que mais tarde deu no Sankara, nos anos 80, e que dá no Traoré também agora. Então, ele teve, sim, comprovadamente, contato com essas associações marxistas, embora ele seja um cara muçulmano do interior, e ele começou a olhar, bom, eu vi isso aqui de teoria, eu estou vendo isso aqui no campo de batalha, tem algo muito, muito, muito estranho com essa história desses insurgentes aqui, supostamente islâmicos, e que estão combatendo no norte do país. E tem uma postura muito estranha de como toda essa confusão que está aqui instalada favorece ao quê? Mandar ouro de graça, mandar minerais de graça, para os países ocidentais, seja para a França, seja para o Canadá, com suas mineradoras lá dentro, explorando brutalmente o povo e não deixando nada em troca, destruindo o meio ambiente, né? Esse era o cenário. E Traoré lidera um movimento militar, mas apoiado pelo povo local, contra os militares que estavam ali, daquele caos que estava pós-Campaoré, e ele chegou ao poder e vai fazer uma reforma social. E ele vai fazer uma aliança com quem? Com os chineses e com os russos. E os russos que estão querendo ferrar com Macron depois do evento da Ucrânia, fazem uma tabelinha com ele. Uhum. Né? E claramente o Putin banca o Traoré. Só que é importante dizer, o Traoré, diferentemente de outras lideranças militares, nacionalistas ali, que tomaram o poder na África Ocidental, e que bom que tomaram, mas são conservadoras, são nacionalistas de direita, mas que derrubaram lideranças fantoches, como é o caso do Niger, como é o caso do Mali. Mas no caso do Burkina Faso, você tem uma experiência um pouco diferente, porque a esquerda está, de alguma forma, dentro daquela coalizão de uma forma orgânica. Existem nacionalistas, muçulmanos conservadores nacionalistas, laicos nacionalistas, mas há a presença de comunistas e de quadros marxistas que mantiveram contato Uhum. com o mundo exterior e que participaram do governo Sankara, até se asilaram na França, mas nunca
tiraram o pé de lá, e eles falam, bom, agora é a hora. E há condições objetivas para esse agora é a hora, que é a disposição da Rússia em bancar alguma proteção, dar alguma garantia de segurança para um regime, muito embora já tenham tentado matar o Traoré várias vezes, mas é claro que ter o apoio russo, inclusive em campo, não é qualquer coisa, e o comércio da China, que dá uma base econômica de você não depender economicamente para ter o que comer amanhã do comércio americano, como era até bem pouco tempo atrás. Então, ainda que a China não faça uma incidência tão direta, ela traz ali um outro sistema econômico, uma outra lógica de comércio, que não é a lógica exatamente predatória, como é o comércio europeu e americano com a África, e dá uma possibilidade de escolha para um país como Burkina Faso falar não para a Europa, e o país não quebrar amanhã. Porque boa parte do fracasso da política de descolonização na África passa pelo fato que a União Soviética não conseguiu criar um plano econômico para integrar aqueles países, muitos dos quais queriam estar próximos à União Soviética, e que depois a União Soviética quebrou, e vinha quebrando, e aqueles países passaram a depender do quê? De um comércio e de uma economia ocidental, que eram seus ex-colonizadores. Sim. E fez retroceder um processo colonial. Então, existe uma base econômica que permite o Traoré existir também. E que ele Agora, catalisa. interessante esse aspecto, né? Porque você. Eu até. É legal você estar falando isso, porque eu estranhava até, né? Por que a Rússia está com esse peso todo em Burkina Faso, sendo que a África é chinesa, vamos dizer assim, né? A China é a presença preponderante na África. Mas agora você traz uma explicação, né? A presença russa é uma presença muito. Não, não é só, né? A Rússia ela explora petróleo lá e tudo, mas a presença russa é voltada mais para a segurança. A China tem uma presença menos visível desse ponto de vista, né? Mas é muito Menos. importante. Mas, pelo que você fala, fundamental, né? E veja, tem uma luta, e eu vou repetir de novo, nunca se esqueçam quando estão tratando de Burkina Faso, que é um país rico, que é um país empobrecido. É muito diferente de falar que é um país que está ferrado. Tem países no mundo que estão ferrados. Burkina Faso tem recursos, gente, para conseguir organizar a sua economia e se recuperar, ainda mais no momento que o ouro está valendo tanto. É claro que os chineses estão de maneira invisível, mas eles estão lá. Não é que eles não estão. Eles fazem um jogo casado com a Rússia. E, além desses militares europeus que foram sendo retirados, e o Macron não teve coragem de brincar de Vietnã, e os americanos até agora não partiram para uma operação militar ali, mas onde é que eles operam? Eles operam com os tais grupos islamistas. Então, a Arábia Saudita cumpre um papel para o Ocidente. Porque se o Traoré for derrubado amanhã por essa turma, dessa Al-Qaeda, né, é É a isso que eu ia perguntar, Al-Qaeda. é a Al-Qaeda ou o Estado Islâmico que atua lá? É mais a Al-Qaeda, e o Estado Islâmico no oeste da África tem representações também. Então, essa maluquice que a gente vê que o cara do Estado Islâmico ganhou lá na Síria agora, botou um terno e uma gravata, está lá sendo recebido pelos líderes ocidentais. Então, que diabos esse Estado Islâmico? Que, né, na verdade, é uma cabeça de ponte ocidental, usando um discurso muçulmano radical, que serve, inclusive, para a islamofobia, e, no fim das contas, os caras operam uma política que interessa ao Ocidente. E são Sim. esses caras que estão ali, como também tem uma presença turca fazendo um jogo ambíguo, em Senegal mais do que em Burkina Faso, mas eu tenho relatos que uma parte do campo conservador em Senegal é apoiado pela Turquia fazendo um jogo duplo, um jogo estranho. A Turquia está colocando, usando, digamos, uma diplomacia pan-islâmica, está botando seu bloco na rua na África, porque ela tem interesse econômico também. Então, hoje, o perigo talvez o Ocidente lance uma expedição militar, que não é tão simples, mas eles usam eles usam uma ponte, usam um instrumento, que é a Al-Qaeda no norte de Burkina Faso. Perfeito. E que é uma presença, de fato, perigosa. O Traoré não conseguiu destruir a presença deles lá no norte ainda. O problema é por isso que o Traoré tem feito uma aliança com os demais países do oeste da África, tentando criar uma federação Isso, do Sahel, né? da África Ocidental, que eles estão fazendo uma federação ali com o Niger, com o Mali, na tentativa de construir uma coisa, fazer uma parceria com o Senegal, que tem saída para o mar, para tentar reprimir esses grupos, né?
que operam e que, na verdade, foram colocados ali pelo Ocidente, estão por trás da guerra civil que estourou no Mali há um tempo atrás e que o atual governo do Mali não conseguiu resolver. Sim. Né? E é um problema grave e esses caras fazem essa política maliciosa naquela região. Então, há uma luta, e já morreram aí dezenas de milhares de pessoas em Burkina Faso. Então, não é uma coisa pequena, e é muito pouco falada. E, na verdade, o Ocidente que diz, né, ser contra, se coloca até de uma maneira racista contra árabes, contra muçulmanos, estranhamente eles não têm nada contra. O problema de Burkina Faso é o Ibrahim Traoré, porque, de novo, a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, são movimentos islâmicos de brincadeira. Uhum. Sim. É claro que tem contradições ali em Burkina Faso, porque como é um país multiétnico, é um país que hoje, na verdade, está com 23, 24 milhões de habitantes, existe a turma que etnicamente se identifica com um blend étnico mais ali do Mali, e até tem uma disposição maior a criar essa federação, e tem a turma local, que é de uma etnia, os Gur, que eles são uma coisa meio intermediária entre povos locais e os povos do Ghana, que está ali embaixo. Então, esse povo tende a querer uma distância um pouco maior ao Mali, o povo da capital, e pessoas como Traoré defendem uma união maior, porque para ele é até uma coisa natural. Até porque essas divisões nacionais, elas são divisões nacionais que foram construídas em cima das divisas Sim. coloniais europeias, porque o próprio conceito de fronteira e da terra como espaço de partição é um conceito europeu. E aqueles países, quando constituíam suas unidades políticas, constituíam unidades políticas muito mais móveis do ponto de vista do marco de fronteira e eram unidades políticas multiétnicas. Por isso que você Uhum. tem uma etnia aqui, outra, a mesma etnia no outro país, e aquelas fronteiras não correspondem exatamente a uma verdade histórica, local, né? Até porque a fronteira não era uma prática daqueles povos. Mesmo quando havia unidades diferentes, podia ter guerra ou não, mas nunca foi exatamente uma fronteira. Ah, sim. Mas como veio o Ocidente, como o Ocidente retalhou arbitrariamente no final do século XIX em diante, esses países eles surgem desses espaços divididos dessa maneira. E então, são espaços que são mantidos por elites brancas ou ligadas ao Ocidente, e que são mais ou menos validadas pelas etnias que estão no território. O Traoré, por hora, tem sido bem sucedido em conduzir um movimento em torno de uma integração maior com os países da região, que é óbvio que favorece a todos, né? Mas pode ser Uhum. visto de um jeito ruim por algumas etnias. Por enquanto, ele tem sido bem sucedido nisso, o processo de integração entre os países ali daquela região do coração do oeste africano tem funcionado e tem levado a um aumento da distribuição de renda, tem levado ao desenvolvimento econômico, porque eram países expoliados. Tem um texto que, inclusive, a gente reproduziu na Jacobin tem um tempo, do Vijay Prashad, que ele até comentava, escrevendo com um camarada da África a respeito do nível da exploração francesa no Niger, que está ali do lado também. Niger sendo responsável por boa parte do urânio que serve para iluminar a França. E é um país que ele próprio não tem rede elétrica em seu território, né? Veja a contradição. E Paris é a capital da França, que é a cidade de luz. E esse é o tipo Uhum. da coisa, e aí vamos entrar numa coisa que interessa, que a nossa esquerda, boa parte da nossa esquerda, de classe média alta, alta, universitária, ama ir para a França, acha aquilo Uhum. legal, olha para as contradições de uma experiência como Burkina Faso e desce o reio, sem ver a condição que os caras estão, mas é uma condição que os caras estão lá porque eles estão fornecendo os insumos para a França ser chique, para a França ser luminosa. Uhum. Só que na cabeça de boa parte da nossa esquerda, não, a França é luminosa porque o povo cultua a liberdade ali, Uhum. porque o povo é civilizado, porque é educado. Então tem um imaginário colonial, e muito pior do que a consciência racista, é o inconsciente racial. E o inconsciente racial brasileiro expressa automaticamente um racismo, Sim. onde uma liderança como Traoré, que inclusive passaria no checklist aqui, é um homem da prática, é um homem da teoria, ele é um geólogo, tá bom? Se o negócio é a ciência, se o negócio é a formação intelectual ocidental e o Sim. cacete, ele é um geólogo. Ele é um geólogo e um oficial de Forças Armadas, um oficial de Forças Especiais, testado no campo de batalha, dentro da guerra convencional. E aí?
Mas ele é questionado, ele é interpelado. Será que esses líderes... Mas essa esquerda que não se questionava sobre a exploração no Niger, nem procurava saber o que era o Niger, olhava, ah, meu Deus, coitado desse país que não desenvolveu suas forças produtivas, que eram países que, ao longo da história, tinham um grau de desenvolvimento no sentido da civilização. De novo, vou Sim. repetir isso. Tinham cidades, tinham rotas de comércio, pô. Aquilo não era pobre, aquilo foi destruído. Aquilo tinha guerra? Tinha guerra também, ao seu modo, mas não tinha uma desestabilização. Essa desestabilização que conduziu à miséria ali foi trazida pelo Ocidente. Se a gente pegar a história da ocupação humana naquela região, eles desenvolvem o ferro mais ou menos na mesma época que se desenvolve o ferro na Europa. Eles Sim. desenvolvem cidades, eles desenvolvem impérios ricos, reinos ricos e estruturados ao seu modo. Então, de novo, a chave é essa. E o Traoré é essa parte de uma elite local, embora ele venha do interior, mas que pôde estudar, pôde entender a ciência do dominador e usar a ciência do dominador contra ele, numa direção de uma liberdade, de uma inclusão social. E a esquerda brasileira não, prefere tirar foto com Macron, que é o colonizador. Interessante. Sim, essa distância da África, né? Não, e essa ideia, né? Não, se é militar que está liderando essas tomadas de poder na África, isso é golpe de Estado, isso é contra a democracia, e tem uma parcela da esquerda que vai cedendo cada vez mais, né, ou chamados setores progressistas, a esse ideal, né, da esquerda, da democracia liberal, né? E uma democracia liberal que, entre aspas, funciona na Europa e nos Estados Unidos, baseado nessa exploração. Sim. Entendeu? E as pessoas tratando, mas o que, que eles fazem em matéria de governança? Sendo que eles têm um excedente que é tirado como é tirado da África ou Sim. da Ásia, né? O, Legal. O Pedro Vasques tem uma pergunta a você. O Pedro Vasques é que deu a ideia de a gente debater Burkina Faso e o Traoré, ou Traoré, ou Traorai, né, como você falou. Existe chance do Traoré liderar um panafricanismo? ele já lidera um panafricanismo na região dele. É que muitas vezes tem uma ilusão de panafricanismo. Primeiro, a África é muito grande, gente. Ela é distorcida nos mapas. E a África corresponde a realidades muito diferentes milenarmente, né? Inclusive, os atuais grupos étnicos que ocupam o oeste da África, eles, na verdade, não vieram há tanto tempo. Essa é uma região que, ao contrário do sul e do centro da África, é ocupada pelo ser humano há não muito tempo. E ele constrói ali toda uma civilização. Então, as pessoas falam panafricanismo, mas a gente sempre tem de entender que é um processo longo. A gente está falando, quando a gente fala de oeste da África, a gente está falando de ex-colônias aí, majoritariamente da Inglaterra e da França, mas tem alguma coisa da Espanha, de Portugal também, e que são também uma região grande. A gente está falando da União Europeia. A gente está falando de mais de 400 milhões de habitantes, gente. Então, só o esforço, digamos, o pan-oeste-africanismo do Traoré já é uma coisa muito grande, muito grandiosa e muito complexa, pelo grau de acordo que você tem de fazer entre a população do local. Só o país dele tem mais do que o dobro da população de Portugal. A gente não fala aqui da política portuguesa, para. Então, Portugal e a Grécia juntos têm menos gente. Se você juntar a população do Burkina Faso, é como se você juntasse Portugal, Grécia e a Finlândia. Sim. É mais ou menos isso. Então, e seria etnicamente mais complexo, etnicamente mais complexo do que se você juntasse Grécia, Portugal e a Finlândia num lugar só, porque teria 3 etnias, e tem mais do que 3 etnias lá em Burkina Faso. Uhum. Então, é um esforço grande, ele lidera, assim, um esforço internacionalista na sua região, e tem tido êxito nisso, numa direção que tira o isolamento, que defende o nacionalismo como, digamos assim, uma autonomia nacional, uma autonomia do país, mas que produz e está engajado numa solidariedade internacional, sabendo que ele tem de costurar com as duas mãos dentro do seu próprio país, que não é uma coisa só, né? E outra coisa importante a gente dizer sempre que fala em África, quando a gente fala em Ásia, é sempre aquele imaginário racista ou racializado de que é todo mundo igual.
Então, vamos tomar muito cuidado com isso também, quando a gente olha para a Ásia, quando a gente olha para a África, que existe uma profunda complexidade étnica, como tem na Europa. Não é tudo branquinho na Europa? É tudo Uhum. igual? Não é, não. Já teve guerra mundial, inclusive, porque esses tudo branquinhos são muito diferentes entre si. E isso é um fenômeno que. Mas eu acho que o Traoré tem se saído bem nessa tarefa e por ser uma liderança diferente e destacada desses que chegaram no poder ali. Legal. Hugo Albuquerque, nossa, que passeamos pela América Latina, Colômbia e Bolívia, e terminamos nosso encontro em África, lá em Burkina Faso. Mudou meu olhar para Burkina Faso. Eu vi aqui pelo nosso chat que tem bastante gente que estava por dentro do processo lá de Burkina Faso, que acompanha a luta lá. Então é bem importante realmente isto. Né? O Pedro Vasques dizendo aqui que foi quem sugeriu o tema, dizendo entende muito mesmo. Alguém aqui mais cedo tinha falado como é que esse cara consegue dar tantas informações sobre temas tão diferentes, tudo de cabeça. Insônia. Insônia. Obrigado, Rebolei. viu? Bom Imagina, fim de Mauro. semana para você, cara. Um Abraço abraço. para todo mundo.